Nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do processo de fabricação dos meus vasos de cerâmica que eu utilizo para os meus bonsais. Se vocês querem acompanhar, aprender um pouquinho mais, então seguem o vídeo. Paz, amigos, tudo bem? O meu nome é Michel Vivian, você está no canal SC Bonsai Terapia e nesse momento, nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre os vasos artesanais, sobre os vasos de cerâmica que fazem alguns meses que eu estou estudando, que eu estou fabricando, e eu queria compartilhar com vocês um pouco desse processo de fabricação. Sei que existe uma curiosidade, muitas pessoas se interessam pela cerâmica, muitas pessoas, até bonsaístas, gostam bastante de cerâmica, né? E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre como eu comecei a ter esse interesse de fabricar os meus próprios vasos e como foi esse processo de evolução, e também mostrar para vocês como que eu fabrico os meus vasos. Então, se vocês gostam desse trabalho de cerâmica, gostam de vasos de bonsai, então segue no vídeo aí até o final, pessoal. Eu vou pedir para vocês que, se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, dão um like aí, ajudem o canal para que eu cada vez mais possa produzir mais conteúdo para vocês. Bom, então como tudo começou? Fazem mais ou menos alguns anos que eu venho cultivando bonsais. São quase 4 anos que eu venho cultivando bonsai e para mim é uma paixão, né? Eu adoro, é uma coisa que me traz paz, é algo que me agrada muito, né? E pelo bonsai eu criei essa paixão também pela cerâmica, né? Vendo aqueles vasos esmaltados lindos, eu pensei, bah, que bacana, quero fazer também, né? E foi quando eu comecei a estudar sobre o processo de fabricação de vasos e decidi investir um pouco de tempo para que eu pudesse criar os meus próprios vasos. Então eu comecei a estudar através de cursos online, assisti muita coisa aqui pelo YouTube, tem muito material bacana, aprendi como faz a queima de biscoito, de alta temperatura, esmaltação, como que se faz o processo de modelagem, aprendi muita coisa por aqui. Eu também gostaria hoje de compartilhar um pouquinho do que eu sei, que é muito pouco, mas que já é o suficiente para gerar alguns vasos, né? É claro, de forma artesanal e de uma forma que não é tão precisa, ainda é um pouco orgânica, né? Mas que eu estou bem feliz com o resultado e estou tentando compartilhar também esse material com outros bonsaístas. Até o Christian vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu site, né, do e-commerce, SC Bonsai Terapia, onde vocês podem estar adquirindo bonsai, pré-bonsai, ferramentas, insumos, vasos de outros fabricantes e também alguns vasos que eu estou fabricando. Eu já estou colocando lá para venda também, tá? Então se alguém gostar, então saibam que são vasos únicos, feitos à mão. É claro que não tem uma qualidade tão grande como outros fabricantes, mas acredito que com o tempo, com mais estudo, eles vão evoluir juntamente comigo. E eu quero também ajudar vocês, a incentivar vocês que gostam, né, da arte da cerâmica também, da arte do bonsai, que também vão em frente. Se vocês gostam, vocês têm interesse, vão lá e comecem a estudar. Quem sabe daqui a pouco tempo vocês estão fazendo os vasos de vocês também, tá? Beleza? Não vou me enrolar muito, quero fazer um vídeo bem rápido aqui para vocês. Então, pessoal, como que eu faço os meus vasos? Primeiramente, nós temos que ter algumas ferramentas e acessórios, tá? Eu faço todos os meus vasos com argila. Às vezes eu faço com terracota, às vezes eu faço com uma argila tabaco, uma argila branca, depende do vaso, mas normalmente eu uso 3 tipos de argila, né, que dá um aspecto um pouco mais diferente. Por exemplo, essa aqui tem uma argila branca, olha só, então ela fica nesse aspecto aqui após queimada a alta temperatura. Já aqui eu tenho um outro tipo de argila, tá? Pode ver que é uma argila um pouco mais escura, que é a terracota, também queimada em alta temperatura, tá? Então cada uma ganha um aspecto diferente, né, após as queimas. Isso é bem bacana, dependendo da esmaltação, ela vai ter também uma diferenciação na esmaltação, dependendo do tipo de argila que você
que você utilizar, tá? Muito importante também que nós tenhamos ferramentas, aqui eu trouxe só algumas para mostrar para vocês, mas são ferramentas de modelagem, né? Onde a gente vai fazer furo, desbaste, vamos lixar, vamos fazer acabamento, tá? Pincéis também para a gente fazer esmaltação, uma esponjinha, né? Para a gente fazer também o acabamento, um rolo também é muito importante para a gente conseguir fazer a modelagem. E também é importante utilizar réguas, né? Réguas de altura, de nivelamento, para que a gente possa dar a espessura correta para a massa, né? Para a placa de argila. Então, como eu faço os meus vasos? Eu faço hoje de 3 formas. Primeira forma, eu utilizo através de placas de argila, né? Onde eu pego o rolo e faço placas finas. E essas placas, depois eu coloco em um molde de sobreposição, né? É um molde onde eu vou sobrepor a placa em cima desse molde e essa placa de argila vai ganhar as características desse molde. Aqui eu tenho um exemplo. Os moldes normalmente são feitos de gesso, mas também tem uma forma bacana de usar. Aqui eu tenho um recipiente de vidro e eu coloquei uma meia calça nele, então para que a argila não venha a grudar no vidro, né? Porque se você colocar a argila diretamente no vidro ou em cima do plástico, a argila vai grudar. Então se você colocar uma meia calça assim, você pode colocar aquela placa em cima e depois você consegue tirar facilmente. Então esse recipiente aqui de vidro com essa meia calça, depois que eu coloquei uma placa em cima, ela gerou essa peça aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa peça aqui, olha só. Então já tem o furo de drenagem, os furos para colocar o arame, né? E aqui embaixo tem os pezinhos. Então essa peça aqui, pessoal, ela está em ponto de osso. O que é ponto de osso? Ela já passou pelo processo de secagem natural, né? Onde eu modelei ela, fiz a peça com argila, deixei ela secando, ela perdeu umidade e está em ponto de osso. Já dei um acabamento nela, depois ela vai entrar para um processo de queima de biscoito, que vai mais ou menos aí uns 900 graus, tá? Então desse molde aqui, que é um recipiente de vidro com a meia calça, eu fiz esse vaso aqui, tranquilo? Só para que vocês possam visualizar um pouquinho melhor. Então eu faço com moldes de sobreposição, tem também moldes de gesso de sobreposição. Eu faço também peças através de moldes de barbotina, né? Que são moldes negativos, onde nós derramamos nesse molde argila líquida, que é a barbotina. Essa argila líquida começa a secar perto do molde, né? A criar uma espessura mais seca. Depois nós despejamos o excesso de barbotina fora, de volta para o balde, e ficou só aquela camada aqui de argila, né? Que já secou. Aí a gente deixa mais um tempinho secar, às vezes algumas horas, né? E ela vai acabar se desprendendo desse molde, né? Quando nós vamos colocar ela para secar. Desse molde aqui, eu tirei essa peça aqui, esse vasinho pequeno aqui. É claro, depois tem que colocar os pezinhos ainda, né? Porque ela é uma peça que só sai essa cumbuquinha, né? Depois tem que fazer os furos e colocar os pezinhos também. Aqui até uma característica diferente dessa peça que eu fiz com 2 argilas. Aqui eu tenho uma argila branca embaixo e aqui eu tenho uma argila terracota, que vai dar um aspecto diferente para esse vaso também. Tranquilo? Então são 2 formas, né? O molde de sobreposição, o molde negativo para a técnica de barbotina. E também tem a modelagem manual, tá? Que dá um vaso um pouco mais orgânico. Isso aqui eu comecei com uma bolinha de argila, a gente vai modelando com a mão até ganhar esse aspecto. Depois fazemos o furo, né, de drenagem e os outros furinhos pro arame e colocamos os pezinhos, né? Então também são peças, todas essas peças aqui são peças que estão em ponto de osso, estão aguardando o processo de queima de biscoito, tranquilo? São as três técnicas que eu utilizo. Eu não tenho o torno de oleiro, né, que é aquele torno que a gente coloca a peça, uma argila em cima do torno e modela ela com as mãos enquanto o torno gira a peça. Eu faço todas elas de forma manual nesse dispositivo aqui que eu giro manualmente. Também funciona, acredito que para começar é mais fácil, o investimento também é bem menor, né?
não precisamos comprar esse torno que é um pouco mais caro. É uma forma de começar, mas acredito que futuramente eu devo também investir nesse torno para conseguir ganhar um pouco mais de produtividade e fazer alguns vasos num padrão um pouco melhor também. Até aí, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso no sentido da fabricação, as técnicas que eu utilizo. Bom, depois que eu faço esses vasos, eles ficam mais ou menos uma semana ou 10 dias até que eles saiam de um ponto de couro, que é uma argila um pouco mais úmida, até um ponto de osso, que é quando eu tenho esse material já está seco, né? Tem um pouco de umidade ainda, mas ele já perdeu bastante, já está bem sólido. Se eu pegar ele na mão, ele não vai se desmanchar, por exemplo, tá? Mas ainda é argila. Se eu molhar isso aqui vai derreter. Então, depois desse processo de secagem, o que nós temos que fazer? Nós temos que realizar a queima de biscoito. O que é a queima de biscoito? É pegar todos esses vasos que eu fiz, colocar dentro de um forno e queimar essas peças em uma temperatura próxima de 900 graus. É nesse momento que a minha peça de argila vai deixar de ser argila e vai virar então cerâmica. Olha só, essa peça aqui é uma peça em terracota, tá? Que já passou pelo processo de queima de biscoito, tá? Então ela já é argila, já é cerâmica, desculpa. E ela já pode ser utilizada dessa forma também para o bonsai. Se colocar ela agora exposta à água, ela não vai derreter mais. Porém, eu gosto normalmente de esmaltar as minhas peças. Então, depois dessa queima de biscoito, que é uma queima de mais ou menos 900 graus, onde fica queimando mais ou menos umas 8 horas, mais ou menos, fica queimando, né? Depois disso, essas peças podem ser esmaltadas, tá? E o que é esmaltar? Eu pegar essa peça aqui, né, que já foi devidamente queimada, uma queima de biscoito, e passar uma camada de esmalte nela, que pode ser um esmalte líquido ou também pode ser um esmalte em pó, que nós vamos misturar depois com CMC e também com uma quantidade de água. Existem esmaltes para baixa temperatura, existem esmaltes para mista, média e esmaltes para alta. Eu, preferencialmente, prefiro utilizar esmaltes de alta temperatura, tá? Que é o caso deste aqui. Esse esmalte aqui, ele é um esmalte de cone 6, que eu vou queimar ele de 1205 a 1278. Entre essa faixa eu vou conseguir obter um resultado bacana pro esmalte. Antes disso, né, menos do que 1200, é bem provável que eu não vou ter uma reação química interessante do meu esmalte, tá? Então eu preciso respeitar essa faixa, né? Preciso queimar, a próxima queima de esmaltação tem que ficar dentro da faixa especificada pelo fabricante do esmalte. Tranquilo? Então, para passar o esmalte, nós podemos mergulhar a peça, mas eu normalmente pego com um pincel. Então eu vou passar camadas de esmalte nessa peça aqui. Normalmente 4 camadas para ficar uma quantidade bacana de esmalte até ele escorrer um pouquinho, que dá um aspecto legal. Esse é o processo então de esmaltação. Após isso, nós temos que montar o forno para esmaltação. Diferente do forno de biscoito, onde a gente coloca várias peças uma em cima da outra, o forno montado para esmaltação, nós não podemos encostar as peças, nem colocar elas uma em cima da outra, porque pode ser que o esmalte venha a escorrer e grude uma peça na outra, né? Ou se eu encostar, elas podem se unir, depois eu tenho que fazer um acabamento e não vai ficar legal. Então, normalmente a gente não consegue otimizar tanto o espaço do forno quando nós queimamos para esmaltação, tá? A queima de esmaltação, então, normalmente o que eu faço é na faixa dos 1240 graus. Nessa queima, a peça vai perder um pouco mais de tamanho. Ela já perdeu na primeira queima de biscoito, ela vai perder um pouco mais do seu tamanho e agora ela vai adquirir um outro aspecto. A cor vai mudar e também as propriedades desse material vai mudar também. E esse esmalte, que pode ser pó ou pode ser um líquido, ele vai se fundir com a cerâmica, virando uma peça única. Não é uma camada de tinta, é um vidrado que vai se fundir e vai unir
com a nossa cerâmica, deixando a nossa peça incrivelmente linda. Eu sou apaixonado por isso. Bom, depois, tem uma colinha ali atrás, depois dessa queima de esmaltação, né, nós temos as nossas peças prontas e nós já podemos fazer a utilização delas para os nossos bonsais, né? Muitas pessoas fazem essa técnica de modelagem, queima para utensílios domésticos, decorativos. Eu faço para vasos de bonsai e estou bem feliz com isso. Quero mostrar para vocês alguns dos vasos que eu fiz e que vão entrar nesse processo de queima de biscoito nos próximos dias. Até eu vou fazer um vídeo específico só sobre a queima de biscoito. Então acompanhem nesse canal, pessoal, que vocês vão ver um pouco mais detalhado como funciona a queima de biscoito, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um vasinho que já está esmaltado. Então olha só, tem os seus defeitos, mas é um vasinho que eu gosto e que com certeza vai acomodar uma das minhas plantas nos próximos meses, no momento que iniciar o processo de transplante dos meus bonsais. Uma outra peça esmaltada aqui é esse vaso orgânico aqui que eu gosto bastante, até vou aproximar. Olha só que bacana a reação química que esse esmalte teve, né? Pontos azuis que eu acho bem interessante. É um vasinho pequeno, orgânico, que eu gosto bastante também. Aqui tem um vaso um pouco maior, com uma esmaltação um pouco diferente, né? E vou mostrar para vocês também alguns vasos que eu tenho aqui, que estão aguardando esse processo de queima de biscoito. Ainda é argila, porém estão em estado de ponto de osso, né? E agora vão receber a primeira queima. Então, alguns pequenos vasos. Deixa eu pegar mais um aqui. Outro vasinho aqui. Todos eles já foi feito acabamento, né? Estão prontos para a primeira queima. Alguns outros orgânicos. E aqui tem o vaso maior que eu estou fazendo, né? Que é esse vaso aqui. É um vaso oval, também feito com placa de sobreposição. Não tem nenhuma emenda, a não ser as emendas dos pés, das bases, né? Que também vai ficar, acredito eu, que um vaso bacana, um vaso legal. Nesse processo de aprendizado que eu passei, estraguei peças trincaram, fiz peças muito tortas. No processo de secagem elas entortavam, mas com o tempo nós vamos aprendendo que o que importa é que nós não venhamos a desistir em meio às dificuldades. Isso eu quero passar para vocês como uma lição de vida, né, que Jesus traz para nós, né? Nós precisamos persistir, nós precisamos ser fortes, nós precisamos continuar caminhando e se cair a gente tem que levantar. Não importa quantas vezes nós precisamos levantar e continuar caminhando. E eu acho que isso que nos leva muito além. E nesse processo da fabricação de cerâmica, a fabricação de peças em cerâmica, a gente aprende muitas lições que com certeza a gente pode levar para a nossa vida. Então, pessoal, eu só queria compartilhar com vocês dessa forma um pouquinho do processo de fabricação dos meus vasos. Reforço novamente que o Cristian vai deixar o link aqui na descrição do site, onde vocês podem comprar esses vasos ou adquirir outros itens que estão no site, bonsai, pré-bonsai. E peço para que vocês acompanhem também o nosso Instagram, né, SC Bonsai Terapia. E se acaso tiverem alguma dúvida, algum comentário, algum feedback, coloque aqui nos comentários que eu vou responder todos. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, peço para que vocês compartilhem esse conhecimento com outras pessoas. E se acaso eu posso ser útil para mais alguma coisa, podem estar me chamando aí que a gente vai conversando. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e que Ele esteja com vocês todos os dias. Um abraço, até mais!